Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês. Esta aula faz parte de um mini curso que o professor está gravando sobre a Lei Complementar 04 de 1990, que nada mais é do que o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais do Estado de Mato Grosso. Bacana? Então vamos lá, esse curso nosso não é um curso normal. Aliás, não é que é um curso normal, não é um curso trivial, é um curso detalhado, é um curso profundo, um curso com bastante propriedade, aonde pode ter certeza que o professor está trazendo para essas aulas para ampliar o entendimento, para melhor compreensão do assunto, assuntos do direito administrativo, assuntos do direito constitucional. Estou comparando a Lei Complementar 04 com a Lei 8.112, por quê? É muito simples isso, né? Porque a Lei Complementar 04 ela foi espelhada na Lei Federal, na Lei 8.112, que é para os servidores públicos federais, né? E aí, professor, já disse em aulas passadas, mas eu vou reafirmar para vocês. A Lei Complementar 04 tem aí mais de 80% de artiguinhos idênticos aos artiguinhos da 8.112, mas nós temos um percentual aí diferente, e esse percentual diferente é potencial questão de prova, principalmente em concursos estaduais. Vem comigo aqui, né? Então vamos lá, agora nós vamos entrar aqui no provimento. Tá? Esse provimento, nós vamos entrar no título 2, né, da lei, o título 2º da lei, é um título longo. Qual que vai ser a estratégia do professor? São vários assuntos aí que não caem, despencam em prova esses assuntos. Então, eu vou gravar a primeira aula, o capítulo 1 do provimento, bacana. Depois, a próxima aula em seguida, que eu vou gravar, vai ser nomeação, depois concurso, posse, exercício, estabilidade, transferência, readaptação, ou seja, cada linha desta será uma aula específica. Então, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 aulas somente deste capítulo 2, que é um dos maiores capítulos que nós temos aqui. Professor, mas por que isso, professor? É muito simples, cara, né? Porque quando eu gosto muito de subdividir em aulas, porque cada assunto, por exemplo, essa aula de provimento, eu vou trazer tudo que tem, cara. Julgados, eu vou trazer súmula do Supremo Tribunal Federal, vou fazer um reforço pedagógico no direito constitucional, um reforço pedagógico no direito administrativo, para quê? Integração do conteúdo, a fixação do conteúdo. E pode ter certeza, esta aula não serve apenas para a Lei Complementar 04, vai servir para outros concursos também, pode ter certeza disso. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos começar aí o provimento, né? O que é o provimento, professor? É acesso dos cidadãos, das pessoas, ao famoso cargo público, né? E o provimento, professor, tudo bem, provimento, né? Qual que é a forma de provimento que nós conhecemos? Onde que está escrito isso? Gente, nós temos dois tipos de provimento, tá? Nós temos o provimento em cargos públicos, em cargos efetivos, né? E nós temos o provimento para cargos de nomeação, tá? De livre nomeação e exoneração. Vamos com calma, né? Bom, vamos lá. Professor, aonde que está escrito esse cara? Está lá na Constituição Federal. Então, nesta aula, eu tenho que fazer um reforço pedagógico antes de entrarmos nos artiguinhos da Lei Complementar 04, vem comigo na Constituição. Na Constituição Federal, no artigo 37, que é o da administração pública, todo concurseiro tem a obrigação, cara, de ter os artiguinhos 37 até o 41 na cabeça, cara. Ele tem que ter todos os artiguinhos na cabeça, não tem jeito, né? Diz o seguinte, inciso 1º, os cargos, empregos, funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Olha aí, né? Então é o seguinte, o provimento vai prover os cargos públicos. Quem que pode prover os cargos públicos? Os brasileiros. Os brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Assim como os estrangeiros, ou seja, os estrangeiros na forma da lei. Dois conceitos importantes, provimento, cara. Então a Constituição Federal trouxe o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos, que podem ser providos tanto por brasileiros quanto estrangeiros. E aí, professor? E aí?
que essa aqui não é uma aula normal, não é uma aula trivial, aliás, é uma aula detalhada, cheia de detalhes, é uma aula profunda, uma aula que realmente vai te preparar para o concurso público. Aqui não tem o auto-engano. Ah, professor, o que é o auto-engano? O auto-engano é aquilo, o cara vai lá, assiste uma aula, cara, professor show, né? Conversa bacana, o cara é 10, mas tem pouco conteúdo, né? É só aquele conteúdo trivial. Cara, concurso público é muito competitivo, então nós temos que adentrar, nós temos que detalhar. Eu tenho que passar as pegadinhas de cada artigo, o que as bancas estão falando sobre isso. E neste assunto, tá, indo lá para o direito constitucional, nós temos duas situações aqui, não, três situações. Então, primeira situação, princípio constitucional da ampla acessibilidade, ou seja, é possível o provimento dos cargos públicos, tanto cargo em comissão, tanto em cargo de provimento efetivo, a brasileiros e a estrangeiros. Só que existe uma diferença na redação aqui, ó. Brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos na lei, tá? Isso significa dizer que nos brasileiros nós temos o fenômeno do direito constitucional, é uma norma constitucional com eficácia contida, né? Ou seja, o que é contida? A lei poderá estabelecer requisitos para o acesso. Sim, a lei poderá estabelecer os requisitos para o acesso. E no nosso caso aqui, tá certo? A lei complementar 04 traz requisitos para o acesso dos brasileiros, né? Ele traz requisitos de acesso, a gente vai falar para vocês todos os requisitos de acesso já, e, claro, também a Lei 8.112 também traz os requisitos de acesso. Então, ou seja, é uma norma de eficácia contida, tá? Ou seja, a lei poderá estabelecer requisitos. Já os estrangeiros, tá, conceder um direito, só que é eficácia limitada, ou seja, depende de lei para a sua implementação. Depende de lei para a sua implementação. Neste sentido, eu digo para vocês com alto bom som, tá, que a lei complementar 04 não trouxe essa previsibilidade de estrangeiros ocuparem cargos públicos no poder executivo, né, aliás, no poder, no governo, no estado de Mato Grosso. Já a lei 8.112 de 90 trouxe prevê essa hipótese. Nós vamos falar sobre isso aqui. Então, tá aí. Então, ou seja, resumindo, para finalizar esse artiguinho, eu digo para vocês três coisas, né? Então, estamos estudando o quê? O provimento. Quem que pode prover? Quem que pode ser provido? Pode ocorrer o provimento por quem? Pelos brasileiros ou estrangeiros, né? A Constituição Federal diz isso, né? E é um princípio do quê? Da ampla acessibilidade. Bacana? Entenderam? Norma contida, eficácia contida, a lei pode restringir, eficácia limitada, tá lá na Constituição, mas para valer tem que ter uma lei necessária para a sua implementação. Professor, eficácia contida, eficácia limitada. E aí, professor, faltou uma eficácia. Qual que é a eficácia? Eficácia plena. A eficácia plena são aquelas normas constitucionais que não precisa de nenhuma outra norma para produzir efeitos, né? Ele não pode ser restringida também por nenhuma lei. Então, são normas de eficácia plena. Aqui um exemplo para vocês aí, né? Ok. Exercício, para começar fixando o conteúdo, FUB CESP 2017 para o cargo de técnico. Vem comigo aqui. Pedro, que é colombiano de nascença, parou. Se ele é colombiano de nascença, significa dizer o seguinte, significa dizer que ele é um estrangeiro. Obteve a cidadania brasileira. Nessa situação, mesmo que preenchidos os demais requisitos exigidos, ele não poderá ocupar cargo público, já que não é brasileiro nato. E aí, professor? E aí, eu vou buscar para vocês aqui, eu vou retomar aqui um pouquinho, lá no artigo 37, inciso 1º. Olha só, os cargos e empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, ou seja, aqui nós estamos referindo aos brasileiros nato, tá? Brasileiro nato, e outra hipótese de brasileiro, os naturalizados, né? Tanto nato quanto naturalizados. Ou seja, se
o cara é colombiano e conseguiu a naturalidade brasileira, então ele pode ocupar os cargos públicos. Está aí. Boa, 10 essa questão, né? Agora, existe a possibilidade também, olha só, dos estrangeiros, né? Existe a possibilidade também dos estrangeiros. E aí, professor, como essa aula aqui é uma aula da Lei Complementar 04, né, a Lei Complementar 04 e a Lei Complementar 04 não trouxe no seu texto essa previsibilidade de estrangeiro ocupar os cargos públicos, então não existe essa hipótese, né? Mas a gente vai aprofundar mais esse assunto no decorrer da aula. Neste sentido, esta questão aqui, essa questão aqui, ela está o quê? Errada, porque tanto na Lei Complementar 04 quanto na 8.112, pode ocupar, qualquer brasileiro nato, os brasileiros natos podem ocupar, né? Então está errada essa questão aqui. Eu vou mais aprofundar mais essa questão mais para frente aqui, ok? Bacana? Vamos continuar, né? Professor, aonde que estão os requisitos, então? Os requisitos estão no artigo 8º, que são o seguinte, vem comigo. São requisitos básicos para o ingresso do serviço público. Primeiro requisito, nacionalidade brasileira. E aí, meu amigo, minha amiga, vocês têm a obrigação de marcar brasileiros. Olha só, nato ou brasileiros naturalizados. Ok? Nato ou naturalizados são aí a soma de brasileiro, ok? Quais outros requisitos? Ó, o gozo dos direitos políticos, né? Então, vocês têm que estar aí com seus direitos de cidadania em pleno vapor. Quitação com as obrigações militares e eleitorais, né? Olha só, eleitorais, ó. Eu já vi muitas pessoas terem problemas na hora da posse, porque o cara não tinha votado nas últimas eleições. Então, concurseiro, aí não é coisa de professor, é coisa de amigo. Eu digo para vocês assim, vocês têm a obrigação de ir lá votar e guardar aquele canhotinho. Aguardem aquele canhotinho. Quarto requisito, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. O que significa isso? Cada cargo, por exemplo, no estado do Mato Grosso, salvo engano, nós temos aí 27 carreiras. Das 27 carreiras, nós vamos ter mais ou menos aí, das 27 carreiras, nós temos aí mais ou menos 50 tipos de cargos diferentes. Mais de 50, em torno de 55, 60 cargos. Para cada cargo, para cada lei de carreira, vai estabelecer o quê? Um requisito de escolaridade, tá? Exigido para o cargo. Então, tem que ter, para ocupar o cargo, tem que atender esse requisito, né? Quinto requisito, idade mínima prevista em lei, né? Idade mínima prevista em lei, né? A maioria esmagadora, né? São de 18 anos, né? E aí, professor, tem alguma consideração? Tenho sim. Então anotem aí, ó, colocam aí, ó, LC 407, tá? De 2010. Professor, o que tem essa LC 410? Nessa LC 410 é o Estatuto da Polícia Judiciária Civil. Tá? Nesse Estatuto da Polícia Judiciária Civil, ele estabelece mínimo 18 anos, ok? E lá estabelece também, dada a complexidade e a especificidade das atividades do policial, né, da complexidade das atividades da Polícia Judiciária Civil, lá estabeleceu o limite também de acesso. Então, nesse caso, tá, o limite de lá é 45 anos, ok? 45 anos. E, finalmente, o último requisito aqui é a boa saúde física e mental, né? Boa saúde física e mental. Então, esses aqui são os requisitos para o provimento. É claro, o provimento, depois a gente vai falar de concurso público aqui, nós vamos falar de tudo, né? Vamos lá. E aí, professor, aí eu tenho que fazer uma ajuda à memória rapidinho para vocês, da nacionalidade brasileira. O examinador ele pode estar aprofundando esse assunto aqui. Professor, onde que eu devo buscar um referencial, didático para ficar competitivo nesse item aqui? É muito simples, na Constituição Federal, tá? Lá no artigo 12, inclusive isso que eu vou passar para vocês aqui, podem ter certeza que isso aqui pode cair lá na sua prova de direito constitucional. Eu gosto de explicar estatuto assim, buscando a parte de Constituição,
buscando os conceitos do direito administrativo, buscando as súmulas, os julgados, a jurisprudência de banca, para que a gente tenha um estudo completo. Lá no artigo 12 diz assim, são brasileiros. Olha só, requisito brasileiros. Temos duas categorias, natos. Quem são os natos? São os brasileiros, né? Nascidos na República Federativa do Brasil, nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, olha só, ainda que pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Professor, um casal de gringo veio para Cuiabá, conheceu o Pantanal, e é para ficar uma semana, ficou um ano, gostou daqui, né? E aí, professor, aí veio os pais estrangeiros, né? Vieram ter um filho. E aí, esse filho, nascido no território brasileiro, os pais não estão em serviço do país de origem, então eles são considerados o quê? Brasileiros. O quê? O filho é considerado brasileiro nato. Diz bem claro, os nascidos. Tá? Os nascidos. 2. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, está aí para vocês, né? Então, assim, os nascidos no estrangeiro. Só que esses nascidos no estrangeiro tem que ser filho de pai ou mãe brasileiro, e o pai e a mãe brasileira tem que estar o quê? A serviço da República Federativa do Brasil. Professor, eu quero um exemplo, tudo bem? Vamos, por exemplo, aí o Ministério da Agricultura, tá? Nós temos lá uma superintendente lá do Ministério da Agricultura, né? Trabalhando aí no agronegócio, certo? E ela é designada para fazer uma missão na Ásia, né? E nessa missão demora 4, 5 meses. E nesse inteirinho de 4 ou 5 meses, tá certo? Vamos mais aí 10 meses de missão, ela vem engravidar e ter seu nenezinho. Então, olha só o que acontece. O filho dela nasceu no estrangeiro, só que ela estava a serviço da República Federativa do Brasil. Neste caso, essa criança vai ser abençoada sendo brasileiro natos, né? E, finalmente, a terceira e última hipótese de brasileiro nato é o seguinte: nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, desde que estejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, olha aí, aqui tem um critério de opção, em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então, é a terceira hipótese, né? Ou seja, o cara está de férias. O cara vai para os Estados Unidos, por exemplo, de forma ilegal. Chega lá, pai e mãe brasileiro, tem um nenenzinho. Ele nasceu em solo americano, então ele vai ser americano. Só que, se o cara chegar, né, e for registrado lá numa embaixada brasileira nos Estados Unidos, ele vai ter cidadania brasileira, ele vai ser brasileiro nato, né? Nato. E aí, professor? E aí não fizeram isso. Aí com 18 anos ele vai ter o tal de critério de opção. Então esse aqui é o nato. Vamos para o segundo passo, que são os naturalizados. Por que tudo isso? Porque eu tenho que explicar para vocês um nato naturalizado, uma boa pegadinha de concurso, né? Os que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Ou seja, o cara aqui não é nato, é naturalizados, né? Nato é uma coisa, naturalizados é outra coisa. Aqui, vamos supor lá, o cara é de Angola, né? Salvo engano, Angola, nós temos aí o idioma, língua portuguesa. O cara vem aqui, reside por mais de um ano, então ele pode o quê? Adquirir na forma da lei a naturalidade brasileira, para ser naturalizado. Ou, a última hipótese é o seguinte: aos estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Então, aí são as duas hipóteses, né? E aí, professor, aí nós temos o primeiro parágrafo que diz o seguinte: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade, tá?
Reciprocidade, ou seja, no Brasil tem essa regra e lá no Portugal deve ter também a mesma regra de tratamento, a reciprocidade, né? Em favor de brasileiros, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro, salvo os previstos nesta Constituição. Vamos lá, né? Então, isso aqui é porque isso aqui é devido o Brasil já foi colônia de língua portuguesa, então nós temos um laço cultural, histórico muito grande com os portugueses. E, claro, eles também conosco. Então, esses brasileiros, eles podem aí estar sendo, pode adquirir aí também os direitos de brasileiro, né? Ok, vamos lá. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. Agora vem o X da questão. Então, nós temos quantos tipos de brasileiros? Nós temos os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Os dois podem ocupar concursos. Bacana? Bacana, né? Natos é aqueles que já têm uma identidade, uma vinculação com o território brasileiro, com a nacionalidade brasileira. Já o naturalizado, ele não tem essa identidade, mas ele vem adquirir nas hipóteses que eu disse para vocês. E o provimento dos cargos públicos, professores, provimento dos cargos públicos, tanto aqueles de nomeação, tá certo? Ou aqueles de efetivo, porque eles são efetuados através de concurso público. Esses cargos aí, a Constituição, no artigo 37, artigo 37, salvo engano, inciso 2º, né? Inciso 2º, é isso mesmo, não inciso 1º, inciso 2º, ele teve o princípio da ampla acessibilidade. Só que nós temos uma pegadinha para vocês aqui. São privativos de cargos. Ou seja, só podem ser providos esses cargos os brasileiros natos. São quantas hipóteses? Nós temos aí 7 hipóteses. E aí, professor? E aí vocês devem saber essas hipóteses de cabeça, de cabo a rabo aí, porque pode cair com presidente e vice-presidente da República. Ele vai ocupar um cargo público, né? Ele vai ocupar um cargo público, com certeza, né? Então, esse cara aqui, ele só pode ser brasileiro nato. Vamos lá, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, olha só, nós temos no Brasil, o quê? Nós temos no Brasil, tá? 3 poderes, tá? Independentes e autônomos entre si. Então, qualquer um que venha ocupar, tá certo? Qualquer um desses que venha ocupar, tá, a chefia desse poder tem que ser brasileiro nato. Vamos lá. Carreira diplomática. Aí, carreira diplomática. Carreira diplomática é um cargo de carreira, né? Ou seja, de provimento efetivo. O diplomata, ele faz concurso público lá no Instituto Rio Branco. Então, aquela regra lá, aquela regra de brasileiros, tem que ser somente brasileiros natos. Olha que boa exceção essa, boa questão de concurso, né? Olha só, oficiais das Forças Armadas, o cara também faz concurso público. Só que para oficial, olha aqui a pegadinha de concurso, ó. Tá? Oficial, não praça, não soldado, tem que ser o quê? Brasileiro nato. E ministro de Estado da Defesa. Então, essas são as 7 hipóteses, né, que vai contrariar o dispositivo de brasileiros, né? Nato, né? Somente nato, não naturalizados. Bacana? Ok. Isso que é estudar com profundidade. Isso que é ficar competitivo. Bacana, meus amigos? Vamos continuar essa aula aqui. Exercício bacana aí. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Fundação Getúlio Vargas, cargo do ano 2013, cargo de técnico. Vamos lá. Comigo aqui. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das autarquias e das fundações públicas estaduais, parou. Nós estamos falando de qual legislação? Lei Complementar 04. Os requisitos básicos para o ingresso no serviço público estão listados a seguir, à exceção de um. Ou seja, quais são os requisitos consagrados, salvo engano, no artigo 6º, artigo 6º, quais são os requisitos, tá? Quais são os requisitos para o provimento? Ele quer o quê? A exceção de um deles. Vamos lá. Primeiro, ter nacionalidade brasileira? Pode, sim. Inclusive, expliquei para vocês que tanto nato quanto naturalizado, né?
aí, tanto nato quanto naturalizados. Por exemplo, se você colocar, e lá na Constituição, no artigo 12, tá, no seu parágrafo 3º, diz, são cargos privativos de brasileiros natos, né? Em todas aquelas hipóteses, tá? Em todas aquelas hipóteses, nenhuma daquelas hipóteses cabe ao Estado de Mato Grosso, porque lá tem o seguinte, nós temos presidente, vice-presidente, tá? Não é estadual, nós temos aí Câmara e Senado, e nós temos lá ministros do Supremo, já foram 4. Aí nós temos carreira diplomática, que não cabe no Mato Grosso, carreira diplomática oficial do Exército, não cabe aqui também, e nós temos o ministro da Defesa, ok? Estar no gosto dos direitos políticos, bacana, 10. Estar quite com as obrigações eleitorais, perfeito. Ter idade mínima prevista em lei, perfeito. Até aqui foi Ctrl+C e Ctrl+V, né? Estar matriculado em curso superior, errado. O que diz lá na lei? A lei diz o seguinte, tá? A lei diz o seguinte, que ele deve estar, que ele deve atender os requisitos exigidos na lei. Por quê? Porque existe até, inclusive, provimentos para nível fundamental, nível básico e nível superior. Então, a alternativa errada é a letra E. Ok? 10, né? Próxima. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, FGV 2013, cargo de técnico. Vem comigo aqui. Conforme determina o Estatuto dos Servidores Civis, Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias das Fundações Públicas Estaduais, as alternativas a seguir apresentam requisitos básicos para o ingresso no serviço público, à exceção de uma, assinale. Ou seja, ele quer mais uma exceção. Gozo dos direitos políticos, sim, correto. Isso é uma necessidade, um requisito básico. Nacionalidade brasileira, também. Boa saúde física e mental, bacana. Quitação com as obrigações militares e eleitorais, bacana. Idade máxima de 60 anos. Então, nós já encontramos a alternativa errada, é a letra E. O que diz na lei? Ter a idade mínima conforme a lei. Conforme a lei, né? Então, está errado aqui. Então, se está errado aqui, nós temos aí outra alternativa, é a alternativa E, é a alternativa errada. Ou seja, cara, esse curso nosso aqui é para você gabaritar, você pode ter certeza, tá? Vamos lá, né? Cara, pode ter certeza, meu. Se você estudar com a gente aqui, assistir o curso, você vai ter uma visão ampliada desse assunto, detalhada, apresentada da melhor forma possível. Vamos lá, parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar exigências de outros requisitos estabelecidos em lei. Exatamente, ó. As atribuições do cargo podem justificar. Professor, outros requisitos estabelecidos em lei. Vou falar para vocês aqui um exemplo, né? Olha aqui, exemplo, ó. Lei Complementar 407, que é o Estatuto da PJC. Lá ele coloca o seguinte, lá coloca um outro requisito. Qual o requisito que lá foi inserido? O requisito de idade máxima, de 45 anos, por exemplo. Tá? Então, nós temos aí, por quê? Porque o estatuto é geral. Tá? O próprio estatuto pensa isso. Então, a LC 04 ela é geral, vai nortear a vida do servidor, os direitos, os deveres, as obrigações, as formas de provimento, concurso, nomeação, posse, carga horária, enfim, tudo isso. Né? Só que tem ainda específicos para cada carreira. Da cada carreira. Então, cada carreira, de acordo com as atribuições do cargo, as especificidades, as situações, vai definir, tá certo? Vai definir o quê? Alguns requisitos especiais aí. Bacana? Ok, né? Vamos lá. 2. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para o provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadoras, para quais deverá ser reservado um mínimo de 5% das vagas oferecidas no concurso, observando-se o disposto na Lei Estadual 4.909, de 1985, né? Então, tá aí, olha aí para vocês, né? Então, olha só, né? Ou seja, então, né, como isso aqui é de praxe, em concurso público, o legislador quis o seguinte, separar uma determinada quantidade de vagas para quem?
para os portadores de deficiência física. Só que os portadores, essa sua deficiência tem que ser compatível com o exercício, tá certo? Ok, bacana, vem comigo aqui. Qual que é o percentual? O que está escrito aqui? Um mínimo de 5% das vagas. Então tá aí. E aí, professor? E aí? Quer ficar competitivo? Vem comigo. E aí o seguinte. A LC 04 é cópia de quem? Não é cópia, é espelhada. Tem como grande referencial a LC, a 8.112, que é o federal. Lá na lei 8.112, traz um percentual diferente, ou seja, potencial questão de prova. Olha só, na lei 8.112, no artigo 5º, parágrafo 2º, as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de quais de que são portadoras. Tá? Semelhante ao outro, né? Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas em concurso. LC 04, percentual mínimo de 5. Federal, de até 20%. Uma grande diferença. Tá aí, né? Tá aí. E aí, professor? Cara, eu sou examinador, tá? Eu sou examinador. Uma banca de renome, Fundação Getúlio Vargas, FCC, CESP. Aí estou lá fazendo, putz, cara, eu vou cobrar isso aqui porque é diferente. Entendeu? Copiou? Tá aí para vocês, né? Vamos embora. Exercício. FUB, CESP 2017, cargo de técnico. Nos concursos para provimento de vagas no serviço público, no mínimo de 25% das vagas oferecidas são reservadas às pessoas portadoras de deficiência. E aí, professor? Professor, nós estamos fazendo concurso para o estado do Mato Grosso. Cara, mas olha, aqui é treino. Presta atenção, isso aqui é treino. E aí, vamos lá, pelas duas leis. Lei Complementar 04. O que diz a Lei Complementar 04? Serão reservadas, no mínimo, 5%. Aqui está 25%, está fora. Na Lei 8.112, até 20%. Então, o 25% aqui está fora também. Ou seja, essa questão está errada na ótica, tá certo? Na ótica de quem? Tanto na ótica da Lei Complementar 04, quanto na Lei Complementar na Lei 8.112. Bacana? Fechou. Tá? Professor, para completar esse artigo 8º, que são dos requisitos, tudo bem. Vou voltar na questão dos estrangeiros. Nós já trabalhamos os natos e os naturalizados, né? Bacana, né? O que acontece? Lá, por força do dispositivo constitucional, lá tem eficácia contida, né, que pode ser limitada por lei, que é por brasileiros, bacana, e nós temos uma eficácia limitada, que é a questão dos estrangeiros, ou seja, tem que ter lei específica para isso. O que acontece? No Estatuto da Lei Complementar 04, não trouxe a previsibilidade de estrangeiros virem ocupar os cargos, né? Mas, lá na lei federal, na Lei 8.112, trouxe essa previsibilidade. Tá? Olha só. As universidades, instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Então, está aqui para vocês. Ele trouxe a previsibilidade de um estrangeiro vir ocupar um cargo público, só que ele limitou lá no governo federal, na 8.112, é para o quê? Universidades, né? Instituições de pesquisas, científica, tecnológica. Ah, meus amigos, e aí, gostou da aula do professor Luiz? Olha só, o LAC Concurso disponibilizou para vocês aí, para fins aí de degustação, 12 videoaulas, as 12 primeiras videoaulas do meu curso da LC 04, que é o Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso. Só que as 12 videoaulas é uma pequena parte. Por quê, professor? Porque este curso completaço da LC 04 contém 59 videoaulas. É isso mesmo, 59 videoaulas. Se você quer, estou convidando você aqui para você fazer nessa isolada do LAC Concursos.
da LC 04, que custa apenas R$30. E se você quiser fazer também o nosso curso de apoio técnico e professor para o concurso da SEDUC, você pode ter certeza que é a melhor preparação que está sendo disponibilizada no mercado. Convido você a acessar o site, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Então, espero vocês no site Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, fui! Clique lá.